Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amados, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite, nesse momento. Quem sabe você está ouvindo essa mensagem pela manhã, pela tarde ou até mesmo à noite. E neste momento eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, que eu tenho certeza e plena convicção, que se você abrir o teu coração, onde quer que tu esteja, longe ou perto, que tu abrir o teu coração para que Deus possa adentrar, para que Deus possa falar, para que essa mensagem possa habitar em ti e fazer morada, eu tenho plena convicção que a sua vida vai ser mudada a partir do momento que você ouvir e guardar e praticar essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quando você põe em prática tudo que você ouvir através desta palavra, desse texto, dessa mensagem, conferindo com a Bíblia Sagrada o que Deus tem falado, o que quer falar ao teu coração, eu tenho plena convicção, meu amado, minha amada, longe ou perto, que a tua vida não será mais a mesma. Porque neste momento eu tenho como tema dessa mensagem, não tropeçar nas palavras. Texto básico, Juízes 11, versículo 30 e versículo 31. Juízes 11, versículo 30 e 31, que diz: E Jefité fez um voto ao Senhor e disse: Se totalmente der os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Amém? Senhor meu Deus e Pai eterno, meu Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai, eu chego na presença do Senhor, meu Deus, diante do Senhor, do Filho e do Espírito Santo. Peço perdão, Senhor, pelas minhas falhas, pela minha fraqueza, meu Deus, por aquilo que eu fiz ou deixei de fazer, Pai, e desagradou o Senhor neste dia. Deus, toma nas tuas mãos minha vida, toma nas tuas mãos cada um dos ouvintes desta palavra, longe ou perto, Senhor, que esta mensagem, Senhor, possa adentrar os corações dos ouvintes, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai, e possa fazer a transformação, meu Deus, que o Senhor quer fazer, em nome do Senhor Jesus, para a glória do teu santo nome, Pai, que cada vida seja abençoada ricamente, alcançada, meu Deus, e progrida e cresça, meu Deus, a partir do momento que eu vim pôr em prática a tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, para que o nome do Senhor seja glorificado, e eu já agradeço. Amém? Então, amados, como eu já vos disse, o tema desta mensagem é não tropeçar nas palavras. Tropeçar, nós sabemos que significa embaraçar, cometer um deslize. E ninguém está imune de errar pelo falar, independentemente do que somos, quanto somos instruídos, ou mesmo de quantos nós consagramos para Deus, nos consagramos para Deus. Todos nós estamos sujeitos a cometer deslizes em nossa fala. Toda a Bíblia nos traz advertência nesse sentido, de como nós devemos tomar cuidado com o mau uso da palavra. O Senhor Jesus, ele próprio, doutrinando ali os discípulos que seriam o embrião da igreja, o Senhor Jesus, ele disse que a boca fala do que o coração está cheio, né? Nós vamos ver a Bíblia falando no livro de Provérbios que ao muito falar, ao muito abrir a boca, traz perturbação para a alma. O mesmo livro de Provérbios vai dizer que até o tolo, quando se cala, ele é considerado como sábio. Mas muitas vezes a gente, por abrir a boca de uma forma não meditada, de uma forma impensada, de uma forma até mesmo precipitada, no calor de uma situação, às vezes nós podemos falar algo que isso vai nos trazer um embaraço, uma dificuldade, algo que muitas vezes não podemos mais voltar atrás, uma vez que já foi dito e a palavra tem poder. Amados, então esse texto ele fala bastante disso, de como a gente pode tropeçar numa simples palavras pronunciada, amado, que nós estamos diante do capítulo 11 do livro de Juízes, e esse capítulo conta a história de Jefité. Os versículos que lemos nos conta sobre um voto precipitado feito por ele. Aliás, é sobre isso que vamos falar nesta noite. O livro de Eclesiástico, no versículo 5, no capítulo 5, no versículo 2, ele diz: não se precipite com a tua boca, nem o teu coração se apresse em pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu estás na terra, portanto seja pouca as tuas palavras.
O livro de Juízes, como nós sabemos, ele cobre um período entre a morte de Josué e a instituição da monarquia. Aliás, um período caótico da história de Israel, pois sob o comando de Josué, Israel conquistou e ocupou de forma geral a terra de Canaã, mas grandes áreas precisavam, amado, ainda ser conquistada pelas tribos individualmente. Então o texto vai dizer que Israel começou a praticar o que era mal aos olhos do Senhor, e não havia rei naqueles dias, e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos fazer, ou seja, cada um fazia o que queria, o que bem entendia. Amado, eles serviram a outros deuses de forma deliberada, a deuses estranhos. Eles serviam quebrando assim a sua aliança, o seu voto para com Deus. Então, em consequência, o Senhor os entregava nas mãos dos opressores, mas cada vez que Israel clamava, cada vez que Israel era oprimido pelos seus opressores, eram pilhados, destruídos pelos opressores, então eles clamavam ao Senhor. Israel clamava ao Senhor, e cada vez que Israel clamava ao Senhor, o Senhor, com fidelidade, no alto da sua misericórdia, o Senhor levantava um juiz a fim de prover libertação ao seu povo. Amados, e o juiz aqui em questão é um homem chamado Jefté. O texto vai dizer aqui no início do capítulo 11 do livro de Juízes que Jefté era filho de um homem gileadita. Este homem, ele tinha outra família, e teve Jefté de uma mulher a qual ele possuiu fora do seu casamento. E o texto diz que, crescendo seus filhos, ele olharam para Jefté e disse que aquele menino, aquela criança que ora crescia, se tornava adolescente, não ia reinar com os bens ou dentro da casa do seu pai Jefté, do seu pai. Então expulsou Jefté da sua casa. O texto diz que, desgostoso da vida, Jefté ele vai para um local, para uma cidade chamada a cidade de Tobi, uma terra chamada terra de Tobi. Então ali homens levianos se juntaram a Jefté. Eles começaram a crescer, começaram a progredir, começaram a se instruir, e se tornou Jefté um homem muito forte. E o texto diz que agora então os filhos de Amon, eles estão guerreando contra Israel, eles estão agora pisoteando Israel, eles estão colocando Israel em vergonha, amados, por causa do desvio deliberado de Israel, da nação de Israel, concernente ao seu Deus, ao Deus Todo-Poderoso. Então Deus levanta agora as nações dos filhos de Amon, e que começa a pilhar Israel, começa a humilhar Israel. Israel planta, não pode colher, se colhe, não pode comer. Israel agora estava, aquele que era para ser o cabeça, estava agora andando como cauda, vivendo como cauda, sendo envergonhado, pisoteado. Mas o texto diz que eles clamaram ao Senhor. O Senhor, com fidelidade, levantou um juiz, e o juiz em questão agora era Jefté. Mas o texto diz que então os anciões de Gileade, eles vão até Jefté. Ele começa, os anciões de Israel, eles vão à terra de Gileade, eles vão até Jefté, eles começam a clamar por Jefté para que vá guerrear as suas guerras. Mas o texto diz, amado, que Jefté, a princípio, ele não concorda com a escolha dos seus meios irmãos, porque ele diz: quando eu estava na casa do vosso pai, vocês me expulsou para que ali eu não reinasse, mas agora que vocês estão em aperto, que vocês estão sendo pilhados, agora que eu vejo que vossas vergonhas estão à mostra, vocês vêm me buscar para que eu venha guerrear as guerras de vocês, com pretexto de me tornar capitão sobre vocês, sobre o povo de vocês. Não é assim, eu não vou, dessa forma eu não vou. Mas o texto vai dizer que o nosso Deus, ele aparece a Jefté e deixa claro para Jefté que aquilo era algo do Senhor, amado. Então, amado, nós já podemos entender que era uma questão delicada, uma questão de honra. Jefté, ele perde um tempo para pensar, quem sabe Jefté vai buscar a Deus. Aquilo era uma questão de honra, é como se fosse uma carta de alforria, e no calor de uma situação como essa, o homem é fadado a falar coisas impensadas, a fazer coisas indevidas, a dizer coisas que futuramente vai comprometer o seu realizar, amado. O livro de Eclesiastes, no seu capítulo 5, versículo 2, como já foi pronunciado aqui no início dessa ministração, ele diz: não se precipite com a tua boca, nem o teu coração se apresse em pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu estás na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Mas o texto diz que não foi isso que aconteceu com Jefté. Jefté se precipitou diante
diante de Deus. Jefté disse palavras conforme estava cheio o seu coração, amado. Aquilo era uma questão de alforria, como já foi dito, uma questão de honra. Aquela vitória era importantíssima, era como se Jefté agora fosse dar o troco, aquele que um dia foi humilhado, colocado para fora, agora era a oportunidade de dar o troco. E nessas condições, amado, o homem está propenso a fazer coisas que ele depois possa se arrepender. Então o livro de Eclesiastes, mais uma vez, no capítulo 5, versículo 6, ele disse: não deixe que a tua boca te conduza o pecado. Infelizmente foi o que aconteceu com esse servo de Deus chamado Jefté. A Bíblia vai dizer no livro de Tiago, no capítulo 3, versículo 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém não tropeçar no falar, é homem perfeito, maduro, capaz de dominar todo o corpo. O apóstolo Tiago, ele já diz: em muitas coisas nós tropeçamos, mas se o homem não tropeçar no falar, homem maduro, homem perfeito, homem prudente, homem que pesa as coisas, uma pessoa que pesa as palavras de pronunciar, então este homem é capaz de dominar todo o corpo. Mas o nosso irmão aqui, Jefté, em questão, em texto em questão, ele não pesou as palavras, ele não soube dominar as suas emoções, o momento, o calor da situação. Então ele terminou fazendo um voto diante de Deus. Não era isso que Deus queria, porque o texto vai dizer no versículo 29 do mesmo capítulo 11 que o Espírito do Senhor revestiu a Jefté, e isso por si só, amado, era o bastante para que Jefté voltasse com a vitória. Mas ele nos parece que faltou um pouco de fé, ele parece que balançou nas bases, ele parece que movido pelas emoções, ele tinha sentido dele mesmo, não de Deus, mas de fazer algo mais, e esse algo mais trouxe um embaraço, trouxe um precipício, fez ele pronunciar uma tolice do qual ele viria a se arrepender, amados. Então nós temos uma história, amado, interessante no que diz respeito a pronunciar as palavras sem antes medir o que está pronunciando. No capítulo 5, versículo 3 do livro de Atos, o texto conta uma história sobre um homem chamado Ananias, que tinha como esposa uma mulher chamada Safira. E o texto, meu amado, no contexto ali do livro de Atos, capítulo 5, vai nos falar, a Bíblia Sagrada, que as pessoas estavam se desapegando das suas coisas, dos seus bens materiais, entregando todas as coisas, vendiam, entregavam todas as coisas, suas posses, aos pés dos apóstolos, para que fosse dividido em todas as pessoas em Jerusalém, porque nenhuma das pessoas naqueles dias, naquele contexto, considerava seu próprio algo que possuísse. Então todos vendiam, entregavam suas posses aos pés dos apóstolos. Vendo essa situação acontecendo, as pessoas se desfazendo dos seus bens, vendendo, entregando, se desapegando. Então esse homem chamado Ananias, juntamente com sua esposa Safira, ele também resolveu vender sua propriedade e doar aos apóstolos. Amado, mas o texto vai dizer que ele, vendendo por um preço, ele escondeu grande parte desse dinheiro e mentiu juntamente com sua esposa, para que quando chegasse diante dos apóstolos, combinou aquela mentira, para que quando chegasse diante dos apóstolos, fosse dito que vendeu por um preço bem menor, e era aqueles que ele estava dando. Amado, o apóstolo Pedro vai dizer: Ananias, no capítulo 5, versículo 13, aqui mencionado do livro de Atos: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, retendo grande parte do valor da herdade que tu vendeste? Se tu vendeste, Ananias, não era teu. Se tu não vendeste, a propriedade não é tua. Se tu ficasse com dinheiro, não era. Mas para que tu deixou Satanás encher o teu coração, para que tu mentisse ao Espírito Santo de Deus concernente ao preço da herdade? Então, amado, a questão aqui não estava deles dar. Pedro mesmo deixa claro, o apóstolo deixa claro: tu mentiste não a mim, mas tu mentiste ao Espírito Santo. Porque o problema, o pecado aqui, a precipitação foi quando ele fez este voto. Ele disse que ia doar tudo, e ele fez esse voto diante de Deus. Então agora, quando ele viu o montante, o grande valor, ele agora se arrepende de dar aquela quantidade, obviamente inteira, 100%, e ele macomuna com sua esposa Safira, para que combinasse essa mentira, e quando chegasse lá, quando o apóstolo perguntasse, dissesse que foi por esse preço realmente que ele vendeu. Então Pedro, ele, revelado pelo Espírito Santo, ele diz: não foi a mim, o apóstolo, o homem a qual tu mentiste, mas foi ao Espírito Santo de Deus. Se tu vendesse, Ananias, Pedro fala com certo pesar, uma certa tristeza. Pedro já sabia o que iria acontecer. Se tu vendesse, Ananias, se tu ficasse, Ananias, o preço, a herdade, a propriedade não era tua. Mas para que tu foi falar essas palavras
palavras impensadas. Quem sabe sem orar a Deus, de forma emocional, quem sabe pela carne. Ananias, por conta disso, Ananias, tu não vai sobreviver. O texto disse que Ananias caiu e aqueles homens levaram e sepultaram. Momento depois chega sua esposa Safira e Pedro pergunta: foi por esse preço mesmo? Ela confirma a mentira. Ela tropeça nas palavras. Ela fala algo impensado. E Pedro disse: olha, que os que levaram o teu marido acaba de chegar. Quando ela vira, ela cai também dura. E aqueles mesmos homens levam em terra Safira na mesma cova do seu esposo Ananias, porque tropeçou na palavra, falou algo impensado, disse algo sem meditar, que depois veio trazer uma consequência, não só a Ananias, mas também a sua esposa Safira. Amado, no livro de Êxodo, no capítulo 3, versículo 18, a seguir, tem algo que ilustra o que nós estamos falando, porque o texto sagrado vai dizer que Deus leva Moisés para uma missão altamente difícil, espinhosa. Moisés está ali levando os animais, as ovelhas do seu sogro a pastar, e então Moisés vê aquela maravilha no monte, o monte pegando fogo sem que a vegetação se consumisse. Todos nós sabemos que ele se aproxima para ver. Quando Deus começa a conversar com ele e comissionar Moisés para uma grande obra, que era a obra de libertação do seu povo do Egito. Mas o texto vai dizer que em meados da conversa, Moisés, sentindo o peso, a responsabilidade por conta do chamado, Moisés ele vai dizer a Deus que Faraó não ia liberar o povo quando fosse tirar o povo do Egito para trazer para a terra que Deus houvera prometido. Então Deus orienta Moisés: Moisés, não precisa contar toda a verdade agora, não precisa contar todo o projeto, Moisés, até porque eu vou endurecer o coração de Faraó. Não é você que vai libertar o povo, eu com minha mão poderosa que vou libertar, Moisés. Então você diz a ele que você vai trazer o povo a caminho de 3 dias para sacrificar no deserto. O restante é comigo. O que é que eu entendo aqui, amado, com essa frase do Senhor no capítulo 3, versículo 18 do livro de Êxodo? Que Deus não está induzindo Moisés a mentir. Deus está dizendo a Moisés que não precisa contar toda a verdade agora. Tem coisas que não precisa falar tudo agora. Tem coisas que não precisa deixar bem claro todo o plano que vai realizar agora. Ao momento certo de falar, de anunciar, de contar a bênção, de falar tudo o que aconteceu. Mas agora, Moisés, basta você falar essa parte por parte, porque o restante é comigo. Eu com mão forte, Moisés, que vou libertar o povo. Então a gente vê, amado, no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 2, Deus comissionando Samuel para ungir um rei chamado Davi. Mas Samuel vai dizer: Senhor, Saul vai me matar, porque Saul já é rei de Israel, e foi o próprio Samuel que tinha ungido Saul. Então o texto vai dizer que Samuel, ele questiona Deus para que ele não vá, pelo menos naquele momento, porque já existia um rei de Israel. E Saul, sabendo disso, vai me matar, Senhor. Então o Senhor diz para Samuel: Saul não vai te matar, Samuel. Toma contigo uma bezerra e diz, quando as pessoas lá perguntar, quando tu chegar lá em Belém, que tu for ungir o que eu escolhi da casa de Jessé para ser príncipe sobre o meu povo. Você não precisa contar todo o projeto de primeira mão, Samuel. Só vai morrer, mas Saul vai matar, não vai matar, só vai morrer se falar demais. Quem fala demais morre, mas não precisa falar demais, Samuel. Você diz: eu vim sacrificar ao Senhor, fazer um sacrifício ao Senhor. Toma uma bezerra, este teu vaso de azeite e vai. Um dos anciões da cidade te perguntar, diz: eu vim sacrificar ao Senhor. O restante é eu que vou realizar no meu tempo, Samuel. Então Deus não está induzindo, assim como a Moisés, Deus não está induzindo Samuel a mentir, mas Deus está dizendo que nem tudo se conta logo de início. Não precisa abrir a boca e falar o plano todo agora. Há um momento certo, e esse momento é o momento de Deus. Vai, Samuel, fala que eu vim fazer sacrifício, Samuel. O restante é comigo, até porque Davi não ia sentar no trono agora. Davi ia ser preparado, Davi ia passar por provas, ia ser tratado de forma espinhosa. Até Davi sentar no trono ainda tinha todo um processo. Então para que contar tudo isso agora, Samuel? Conta só o suficiente e o resto da obra sou eu que faço. E assim fez Samuel.
Amados, então a gente vê com esses textos que nós lemos, nós vê com esse texto de Juízes 11 em questão, que a gente tem que pesar as palavras que nós falamos, aquilo que sai da nossa boca, ela tem um peso. No capítulo 1, versículo 3 do livro de Levítico, a palavra de Deus diz que o holocausto é oferta queimada ao Senhor. Então assim a gente vê, amados, que falar demais, abrir a boca sem meditar antes, isso pode nos trazer um prejuízo. O que é que eu quero vos dizer com esta mensagem? Nós podemos afirmar que Jefté ofereceu sua filha em sacrifício queimado ao Senhor, em holocausto? Não seria irresponsável de falar isso. O texto me dá base, até porque Deus não iria receber um sacrifício tal como esse. Deus não aceita sacrifício de pessoas, sacrifícios, ofertas queimadas de pessoas. Mas o que nós vemos aqui é que ele abriu sua boca precipitada. Ele falou algo que não deveria falar. Ele disse que aquilo que saindo da porta da casa dele, vindo ao encontro dele, depois dele vir vitorioso dos filhos de Amon, em paz, ele daria em holocausto ao Senhor. E vindo, pois, versículo 34 do capítulo 11, vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que sua filha lhe saiu ao encontro, com adufes e com danças, e era ela só, a única filha, não tinha outro filho nem filha. E aconteceu que quando a viu, Jefté rasgou suas vestes e disse: minha filha, muito me abateste, e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, abriste tu a tua boca ao Senhor, faz de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos filhos de Amon. E disse mais o seu pai: faz-me isto, deixa-me por 2 meses, que vai e desça pelos montes, e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: vai, e deixou aí por 2 meses. Então foi-se ela com as suas companheiras, e chorou a sua virgindade pelos montes. Sucedeu que ao fim de 2 meses, tornou ela para o seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu o varão, e daí veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar a filha de Jefté, o gileadita, por 4 dias do ano. Então, amado, 2 coisas aqui que nós não podemos afirmar: que Jefté entregou a filha dele em holocausto, até porque Deus não receberia esse tipo de sacrifício humano. E também nós não podemos afirmar, como alguns afirmam, que ela foi entregue para o serviço sagrado, que para o Velho Testamento mulher não servia no templo. Então são 2 coisas que nós não podemos afirmar, mas uma coisa aqui a gente aprende com o texto: nós devemos meditar, pesar as nossas palavras, não abrir a boca de forma precipitada, porque isso pode nos trazer um prejuízo. Jefté disse: agora de vitorioso, agora de alegria, de adufes e dança, tu me tornas mais triste, porque eu abri a minha boca precipitada ao Senhor e eu não vou poder voltar atrás. Então que essa mensagem alcance os nossos corações, o coração das pessoas que ouvirem perto ou longe, de forma a amadurecer as nossas atitudes, a ponto de nós, toda vez que formos falar algo, pensar antes, orar antes, buscar Deus antes, para que depois isso não venha nos colocar em uma situação de embaraço e nós pecarmos diante do Senhor. Amém, amados? Eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai eterno, meu Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai, mais uma vez eu chego na Tua presença, diante do Senhor, do Filho e do Espírito Santo. Eu agradeço, meu Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor está me dando, Senhor, de colocar essa mensagem, meu Senhor, neste canal, para que vida seja alcançada, meu Deus. Quantas vezes, meu Pai, no calor de situações, a gente também fala coisas impensadas. Às vezes um marido fala com a esposa com o filho, pai, mãe fala com os filhos, às vezes um pastor com sua ovelha, um irmão, um membro contra outro pai, no setor de trabalho onde quer que nós estejamos, ninguém está livre de falar uma palavra impensada, num momento impensado. Meu Deus, isso nos trazia um prejuízo. Então, meu Deus, que essa mensagem, esta palavra, esse texto venha trabalhar na vida de quem ouvir, quem meditar, trabalhar em nossos corações, nossa mente, no sentido, meu Pai, de que nós sejamos subalternos ao Teu Santo Espírito. A Tua palavra diz que quando nós não tivermos sabedoria,
sabedoria, que nós possamos pedir ao teu Santo Espírito que o Senhor nos dá gratuitamente. E quando nós estivermos diante até mesmo situações vexatórias, diante dos poderosos, sem palavras para dizer, que nós não temamos o que falar, porque o Espírito Santo do Senhor fala por nós. Então, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, que quando nós abrimos nossas bocas, Pai, seja para falar aquilo que o Senhor já tem determinado, colocado em nossos lábios. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu já te agradeço. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus.